venho discutir com vocês um pouco sobre a transmodernidade do Dussel. A ideia é discutir a pós-modernidade e um passo além da pós-modernidade, que nós denominamos por transmodernidade, na verdade, Dussel. Eu só pediria, se possível, para mudar o... Eu estou lendo aqui, estou me... Eu que peço perdão, que o meu TDAH me atrapalha em quase tudo. Mas não vai me atrapalhar não dessa vez. Eu estava lendo aqui o que estava atrás. Bom, agora sim, coloque. A gente vai discutir basicamente a passagem da pós-modernidade para a transmodernidade. O Dussel, ele é um grande crítico da modernidade. E a modernidade posta aqui as grandes narrativas, a crença no progresso linear da humanidade. E o Dussel vai ser um grande crítico. O Dussel vai propor, então, que nós precisamos ultrapassar a modernidade. Mas há, até então, uma outra proposta, que é a proposta pós-moderna. O Dussel bebe ainda da proposta pós-moderna. Ele, inclusive, entende que ela é necessária, ela é importante, mas ele dá um passo além. E é isso que eu quero discutir aqui. Bom, essa nossa pesquisa, ela resulta, então, da relevância crescente dessa discussão da descolonialidade. Aqui a gente vai trabalhar o termo descolonial e decolonial. O Dussel, quando falou sobre descolonização, o decolonial, ele não usa, na verdade, o termo decolonial, mas a filosofia dele está mais próxima ao decolonial. Ele usa o descolonial. Então, quando eu tratar de descolonial, estou tratando diretamente do que o Dussel propõe ou do que ele propôs em suas obras. E aí, para ser mais específico nas obras de Dussel, a gente discutir a transmodernidade em duas obras. Europa, Modernidade e Eurocentrismo. Na verdade, não é uma obra, é um texto do Dussel, dentro de uma coletânea, e Filosofias do Sul, Descolonização e Transmodernidade. Percebam que no título do livro ele já traz o termo descolonização. Muito embora, repito, dá para pensar a filosofia do Dussel enquanto uma decolonialidade, uma proposta de transcender, uma proposta de quebrar os grilhões do eurocentrismo, repensar a humanidade, subverter o pensar, o saber e o ser, até então posto pela Europa, né, posto pela colonização europeia, visto que para o Dussel a modernidade ela inicia-se com a invasão europeia nas Américas. Bom, continuando, analisando um projeto capaz de superar as falhas das narrativas modernas e pós-modernas, é que o Dussel propõe a transmodernidade, e ele destaca a relevância da descolonização, do saber e da construção de alternativas globais inclusivas. E aí está um ponto importante frisar, porque a pós-modernidade ela faz críticas à modernidade. A gente vai falar um pouco mais de pós-modernidade, aqui eu estou mais dando uma introdução, tempo que nós nos habituamos aqui, mas ela não propõe uma alternativa, uma saída factual. O Dussel não, o Dussel propõe uma saída política, uma saída ética. Eu diria mais, uma saída epistemológica. A transmodernidade, então, esse conceito desenvolvido por Dussel, nos dois livros que eu falei, ele trabalha em outros textos. Mas, basicamente, para essa nossa pesquisa, foi feita uma pesquisa em cima desses dois textos, que foi um texto que eu lancei recentemente, publiquei uma revista, e como o tempo era muito curto, não dava para ler toda a obra de Dussel, eu estava basicamente procurando uma alternativa à pós-modernidade quando encontro Dussel. Eu estudo a pós-modernidade há algum tempo, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado foi trabalhando a pós-modernidade. Acho que no meu currículo o que mais tem é pós-modernidade. Mas algo me deixava intrigado. Faltava um passo além da pós-modernidade, faltava uma coisa a mais. A pós-modernidade não propõe diretamente nenhuma alternativa frente ao mundo moderno. O que ela faz de muito bem, ao meu entender, e as nossas pesquisas apontam isso, ela consegue interpretar o sujeito atual, os indivíduos atuais, as subjetividades como estão propostas, a condição atual, de forma diferente, eu diria, de forma a caracterizar esse momento que eu chamo de condição pós-moderna. Há de se consensuar que o termo modernidade já não está mais adequado
para caracterizar os tempos que nós chamamos de tempos pós-modernos. Por quê? Porque a gente está falando de pluralidade aqui das verdades, da queda dos mega-relatos, das mega-narrativas, das verdades universais. Não há para dizer hoje que nós acreditamos num progresso linear da humanidade, na crença absoluta na ciência ou na razão. Agora percebam, a pós-modernidade ela não rompe diretamente com a modernidade. Não tem esse rompimento abrupto. A pós-modernidade não significa a morte da modernidade. A pós-modernidade significa, sobretudo, um aprofundamento da modernidade. É como se a modernidade estivesse se psicanalizando, estivesse refletindo sobre si mesma. É isso que é a pós-modernidade. Então, ela é muito boa do ponto de vista de entender como o sujeito atual está. Quais as características desse momento que, repito, sobre o perigo de me tornar bem repetitivo, que ela caracteriza os indivíduos atualmente, ela caracteriza a filosofia, a cultura, diria até que a economia atualmente, melhor do que a modernidade. Então, nisso eles são muito bons. Mas em propor uma alternativa, uma saída que seja capaz de pensarmos o mundo diferente, uma alternativa global, sobretudo, que inclua o sul global, ela não faz. Então, é aí onde entra o Dussel. Foi quando eu encontrei o Dussel e pude fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o conceito de transmodernidade. A priori, quando descobri o conceito de pós-modernidade, eu achava que era mais um dos termos, perdoe-me, eu achava que era mais um dos tantos termos para designar a mesma coisa, que é pós-modernidade. São vários os autores que discutem as características dos dias atuais. Você pega o Habermas, por exemplo, que é um crítico à pós-modernidade, mas ele fala de uma modernidade radicalizada. Ele fala de uma modernidade aprofundada. São diversos, modernidade reflexiva, hipermodernidade, era do vazio. Bom, são alguns, o próprio Bauman, me permitam parênteses, que é o autor que eu me aproximo mais para discutir pós-modernidade, ele em dado momento volta atrás da sua teoria e ele diz que é uma modernidade líquida. E aí, muitos de vocês já devem conhecer o Bauman, quando ele fala da mudança do sólido para o líquido, que tudo agora nada mais é sólido, tudo é líquido. Mas não é isso que eu quero abordar do Bauman. Eu quero abordar do Bauman que essa pós-modernidade, repito, não é uma ruptura com a modernidade, ela não representa o obituário da modernidade. É como se fosse a modernidade se psicanalizando. E nisso eu acho que os pós-modernos estão certos, sobretudo Bauman. Vai lá, que a gente entende a pós-modernidade surgindo ali com Lyotard, nas artes, na estética. Você já tinha o advento, digamos assim, da pós-modernidade. Mas é com a obra La Condition pós-moderna, ou A Condição pós-moderna, né, do Lyotard, Jean-François Lyotard, se eu não me engano, se eu sei, ele vai falar o seguinte, que a pós-modernidade nada mais é do que a deteriorização dos mega-relatos, das mega-verdades, das verdades universais. Então, ele atesta com uma ruptura da modernidade para com a pós-modernidade. A pós-modernidade é, então, nesse sentido do Lyotard, o fim da modernidade. E aí isso gera um problema teórico com diversos pensadores e pensadoras que trabalham o termo pós-modernidade ou que criticam. Então, nesse sentido, eu me distancio um pouco de Lyotard. No nosso entendimento, nas nossas pesquisas, nós não compreendemos a pós-modernidade como uma ruptura com a modernidade, como o fim da modernidade, mas sim como a sua continuação, o seu aprofundamento. Nesse sentido, nós aproximamos a teoria do Bauman com a teoria de outros tantos teóricos, como, por exemplo, eu dei o caso do Habermas, que é um grande crítico da pós-modernidade, que discute a modernidade radicalizada. Pois bem, dito isso, mais ou menos tentando fazer uma compreensão aqui do que é a pós-modernidade e de como nós usamos dos recursos bibliográficos para encaixar a nossa pesquisa e como, enquanto pesquisador, nós nos deparamos com a teoria transmoderna do Dussel. Repito,
Até então eu tinha estudado a pós-modernidade, entendia que ela não era ruptura com a modernidade, mas precisava dar um passo além. E aí o Dussel apresenta isso, é isso que eu quero apresentar agora. Então, basicamente, esse momento divide-se em 3 fases, ou 3 partes. O primeiro momento é tentar explicar o que é a pós-modernidade. Então, tentar entender aí essa pós-modernidade não como ruptura, já falei demais nesse sentido. Agora a gente vai para a crítica de Dussel. A pós-modernidade, porque ele entende que a pós-modernidade ela é limitada, para depois apresentar a transmodernidade. Então, a crítica de Dussel, a modernidade, ou melhor, a pós-modernidade, Dussel é um crítico da modernidade, isso nós não temos dúvidas, e eu não vou tratar sobre isso aqui, porque eu quero tratar sobre as limitações da pós-modernidade. Porque a pós-modernidade, ela aparece como uma narrativa capaz de superar a modernidade. E o Dussel vai dizer que não pode, não dá. E por que o Dussel apresenta essa sua perspectiva filosófica? Porque ele diz que a pós-modernidade ela é, por natureza, eurocêntrica. E aí nós temos o primeiro grande recorte da crítica de Dussel às limitações da pós-modernidade. Ela é até necessária quando ela critica as mega-narrativas, ela é até necessária quando ela fala do pluralismo, porque vai ser importante para a transmodernidade do Dussel. O Dussel vai falar da transmodernidade que ela precisa ser transcultural, pluriversal. Então, o pluralismo da pós-modernidade é bem aceito. Só que ela é, por natureza, eurocêntrica e mais. O Dussel vai além. Ele diz que, além da pós-modernidade ser eurocêntrica, ela exclui o sul global. A pós-modernidade, basicamente, ela faz uma leitura do norte global. É como se os povos, as tradições culturais do sul global não fossem consideradas. Ainda fica pior. Uma das críticas do Dussel, então a segunda grande crítica do Dussel, a questão da pós-modernidade é que, além dela ser de natureza eurocêntrica, não levar em consideração o sul global, só pensar a partir do norte global, o Dussel ainda diz, o Dussel ainda nos coloca que ela não denuncia, não só denuncia, como não compreende Obrigado. Não só não denuncia, como não compreende ou não aceita, ou faz uma omissão da colonialidade. Como se a colonialidade não existisse. Como se a colonialidade não fosse parte da modernidade. Eu faço aqui uma reiteração. Para o Dussel, a modernidade tem início com a invasão das Américas. Ali começa a modernidade de fato. Olha, por incrível que pareça, muitos dos críticos de Dussel sequer falam isso. O Dussel, ele encontra pontos positivos na modernidade. Para ele, a modernidade não é toda perdida, não. Porque nós temos o avanço da ciência, a racionalidade, a própria crítica é da modernidade. Só que com isso vem a violência, vem a invasão, vem a colonização. Então, não dá para se pensar um mundo diferente, uma alternativa global para esse mundo, que não seja a qual considere o processo de colonização e as relações de poderes a partir desse processo de colonização nas Américas. Então, esse é um ponto crucial aqui da nossa fala. Repito, pós-modernidade, as limitações da pós-modernidade no Dussel, por 2 motivos principais, é maior a crítica dele, mas eu quero destacar 2, porque ela tem natureza eurocêntrica e não dá para romper com a modernidade de forma eurocêntrica. Não dá para romper com a modernidade, colocando a Europa ainda como centro, como unidade. E segundo, sem levar em consideração todo o processo de colonização. Não há uma denúncia, sequer uma aceitação do processo de colonização. Então, como é que vai pensar uma mudança, uma alternativa à modernidade, que não escute, que não ouça os povos periféricos, subalternizados, marginalizados, invisibilizados? Como pensar alternativa global sem considerar o sul global? Vejamos,
Espero que tenha conseguido ficar claro. Queria ler algumas citações aqui, estou tentando correr um pouquinho por conta do tempo, a gente começou um pouco atrasado hoje, e quero chegar na questão da transmodernidade do Dussel. E aí falar mais diretamente dela, dessa eu queria dar uma lida mais pausadamente, porque o cerne dessa minha fala é justamente chegar no que é a proposta do Dussel de transmodernidade. E vejam, Henrique Dussel não é para mim, digamos que um teórico, o qual nós temos que ter devoção. Não é nesse sentido que eu leio Dussel. Porque a transmodernidade, ela pode parecer para alguns muito utópica, mas só que ele traz para uma prática. Ele faz a transmodernidade do Dussel, ele discute ela a partir de uma ética, e a ética proposta por Dussel, a ética da libertação, é uma ética na qual considera os povos marginalizados. Coloca os povos marginalizados, os povos excluídos, sobretudo do sul global, como protagonistas da história e como parte da solução. Então, se a gente pode falar alguma coisa aqui, é dizer que não há solução para a modernidade, ou para a crise que a modernidade inventou, ou criou, melhor, que não leve os povos do sul global em consideração. Todas as tradições indígenas, quilombolas, se não levam em consideração, não é possível pensar em um processo revolucionário, por exemplo, que desconsidere todas essas tradições culturais de povos tão marginalizados por esse eurocentrismo moderno e também, segundo Dussel, pós-moderno. Vejamos. Olha o que o Dussel nos diz. Abre aspas. Fala do próprio Dussel. Essas culturas foram, em parte, colonizadas, mas a maior parte de suas estruturas de valores foram, sobretudo, excluídas, desprezadas, negadas, ignoradas, mais do que aniquiladas. O sistema econômico e político foi dominado no exercício do poder colonial e da acumulação gigantesca de riqueza. Mas essas culturas têm sido interpretadas como desprezíveis. Essas culturas têm sido interpretadas como desprezíveis. Então, não dá para a gente pensar uma saída para a modernidade que entenda os povos do sul global não como solução, e sim como desprezíveis, insignificantes, sem importância, inúteis. É assim que a gente é visto pela modernidade, e a pós-modernidade meio que não leva em consideração. Esse desprezo, continua o Dussel, no entanto, permitiu-lhes sobreviver em silêncio, doloroso silêncio, digo eu, desdenhadas simultaneamente por suas próprias elites modernizadas e ocidentalizadas. Essa alteridade negada, sempre existente latente, indica a existência de uma riqueza cultural insuspeita, que renasce lentamente como as chamas de carvão enterrados no mar, de cinzas centenários do colonialismo. Essa alteridade negada, repito, ela renasce latentemente como as chamas do carvão enterrados no mar, de cinzas centenárias do colonialismo. Então, só é possível pensar saídas, e é isso que eu trago para discutir com vocês, para a crise global, se nós levarmos em consideração o sul global, se nós levarmos em consideração os povos periféricos e toda a sabedoria, toda a ciência desses povos periféricos que foi renegada e marginalizada. Assim, essa proposta dessa ética da libertação, ou filosofia da libertação também do Dussel, ela é um conceito central na filosofia do mesmo, né? O qual emerge como uma alternativa crítica, tanto para a modernidade eurocêntrica e euroamericana,
a gente está falando aqui de um eurocentrismo euro-americano também, quando a pós-modernidade, quanto também a pós-modernidade, propondo uma superação de ambas, isto é, superação a partir de uma perspectiva transmoderna, que busca não apenas criticar as falhas internas da modernidade, como faz a pós-modernidade, mas sim transcender seu horizonte histórico e epistemológico, abrindo espaço para novas formas de pensar, que inclui vozes historicamente marginalizadas, especialmente as vozes do sul global. Então, a transmodernidade é uma proposta do Dussel de superação tanto da modernidade quanto da pós-modernidade, que na leitura dele, e nós concordamos com isso, nossas pesquisas indicam isso, são de natureza eurocêntrica e não levam em consideração os povos periféricos, não levam em consideração o colonialismo. Vejamos novamente só mais uma citação do Dussel para finalizar a transmodernidade. Olha o que o Dussel fala da pós-modernidade. Abre aspas. Da pós-modernidade não lhe tira o eurocentrismo. A pós-modernidade é eurocêntrica. Nós não podemos nos enganar. Daí eu ter demorado tanto para encontrar uma alternativa à pós-modernidade e encontro com Dussel. Isso eu digo em minhas pesquisas. Então, a pós-modernidade, o pós e pós-modernidade, não lhe tira o eurocentrismo. Pressupõe como óbvio que a humanidade futura alcançará as mesmas características de situação cultural que a Europa e os Estados Unidos pós-modernos. À medida que se modernizam, pelo processo de globalização, já iniciado, irresistível e inevitável, sob o signo dessa inevitabilidade modernizadora, a pós-modernidade é profundamente, olha o que o Dussel diz, a pós-modernidade é profundamente eurocêntrica, visto que não pode nem imaginar que as culturas excluídas, em sua positividade pelo processo moderno colonial, ilustrada, possam contribuir positivamente na construção de uma sociedade e cultura futura. Eles excluem o sul global de uma perspectiva de futuro global. Não há consideração por nenhuma sabedoria dos povos periféricos. Continuo. Posterior à cultura moderna, europeia e norte-americana, mas além do seu último momento, de uma crise atual, do seu limite, mas além do momento pós-moderno da modernidade. É necessário pensar a questão mais radicalmente. E a transmodernidade aparece, então, como essa proposta radical de superação da modernidade e de superação da transmodernidade. Mas, alto lá, quando nós falamos de superação da modernidade e superação da pós-modernidade, não quer dizer que para o Dussel nós vamos passar por elas, transcendê-las, abandoná-las, sem considerarmos o que ela fez de bom. Por exemplo, na modernidade, a própria modernidade, como eu falei, os direitos humanos, própria ciência. Então, é um rompimento sem abandonar certos pressupostos da modernidade e da pós-modernidade. Dessa forma, a transmodernidade se apresenta enquanto um conceito que envolve um diálogo transcultural que não é apenas regular, ao contrário, valoriza a pluralidade de experiências históricas e epistemológicas, já que, para Dussel, a transmodernidade é um projeto ético e político baseado em 3 pilares: reconhecimento da exterioridade, a superação da colonialidade e a ética da libertação. A ética da libertação é legal porque, assim, é uma leitura que o Dussel faz do Levinas, já de uma leitura crítica do próprio Marx. Então, assim, o fundamento teórico é enorme. Reforçamos, então, que a transmodernidade não rejeita, como eu tinha falado anteriormente, os legados da modernidade e os legados da pós-modernidade. Então, assim, não é abandonou tudo, não. Mas a gente precisa dar um passo além. Por isso que no título dessa palestra eu coloco muito claramente um passo para além da pós-modernidade. Não é que se abandona a pós-modernidade, a modernidade de uma forma ou de outra. Então, nessa proposta radical de transmodernidade,
o Dussel discute sobre a crítica ao eurocentrismo, que não é feita pela pós-modernidade, a construção de alternativas globais que levam em consideração o sul global e a ética da libertação. Para finalizar e concluir, defendemos que os fundamentos do Dussel sobre a transmodernidade, que foi discutido ao longo dessa apresentação, emerge como uma resposta filosófica, ética e política às insuficiências da modernidade e da pós-modernidade. Logo, propomos, a partir da transmodernidade, um diálogo transcultural que leva em consideração as tradições culturais de povos marginalizados. Então, à luz das experiências históricas dos povos marginalizados, estamos convictos, à luz das ideias de Dussel, que a transmodernidade se destaca ao propor uma ética da libertação, como havíamos falado anteriormente, colocando as vozes subalternas como protagonistas na construção de novas epistemologias, práticas sociais, econômicas e culturais. Em outras palavras, o que o Dussel propõe é uma descolonização do saber, é uma descolonização do pensar, é uma descolonização do ser. É isso que o Dussel propõe. É preciso descolonizar. Podia até usar o decolonial aqui, mas o descolonizar é mais apropriado para o Dussel. Apontamos, resultado dessas pesquisas, que a transmodernidade é um marco de esperança e renovação para as relações globais, propondo um projeto de convivência transcultural pautado na justiça, inclusão e sustentabilidade, valorizando a pluralidade de saberes enquanto responde aos desafios presentes com a visão radicalmente inclusiva e ética. Crítica à modernidade e um passo além da pós-modernidade. Trata-se, portanto, de um chamado à ação. Trata-se, portanto, de uma convocação, para finalizando, uma convocação a agirmos e uma direção de como agirmos, levando em consideração a riqueza cultural, a riqueza científica, por que não dizer, da sabedoria dos povos e tradições que foram subalternizados pela colonização europeia na modernidade. Viva Zumbi, viva Dandara e a minha terra de Alagoas. Beijão. Não sei se vocês conhecem Zumbi Dandara. Zumbi, líder do quilombo, maior quilombo no Brasil, contra a escravidão, nosso maior herói brasileiro, no meu julgamento. E Dandara é a nossa heroína, rainha do quilombo. Lá de Alagoas, de onde eu e o Sóstenes, nós, né, moramos. Viva Zumbi, viva Dandara. Obrigado a todos e a todas que ficaram comigo até agora. Obrigado a vocês que também estavam atentos à minha fala. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Merci beaucoup para os franceses. Merci, professor Hugo. Estamos com algum tempo para os debates. Alguma pergunta aqui? Nós temos uma pergunta. As felicitações. Bom, temos uma pergunta aqui da Flávia Carvalho. Bom dia, Hugo. Para você, o governo do presidente Lula está enquadrado em uma visão de pós-modernidade ou de transmodernidade? Bom, porque nada é fácil na vida, né, professor Hugo? Vou para ele? Certo. É difícil teorizar acerca do Lula. Primeiro, eu sou um eleitor do Lula e não tenho problema de falar disso, porque a gente lutou muito contra o avanço do fascismo no Brasil e hoje, amanhã e sempre fora Bolsonaro. Dito isso, não dá para colocar o governo dentro de uma caixinha, seja da pós-modernidade ou seja da transmodernidade. Primeiro que a pós-modernidade é uma condição cultural, filosófica. Eu diria que tem algumas medidas, algumas posições de governo pós-modernas, mas assim, muito difícil dizer uma política pós-moderna. Eu diria mais, eu não sei sequer se nós temos uma estrutura filosófica da pós-modernidade.
A gente carece disso. A gente teve o Lyotard lá falando, aí você tem o Bauman, o Guedes, alguns outros discutindo uma crítica à modernidade, que um chama de pós-modernidade, outros não. E então, falar do Lula enquanto transmoderno, aí é que é mais difícil ainda. Pensando a transmodernidade como um passo ainda a se chegar. Mas, assim, para finalizar essa e não passar muito do tempo, eu diria que a subida do Lula ao Palácio foi transmoderna. Mas isso é esticando muito a corda, porque nós estamos vivendo no Brasil um período de polarização dura, né? De um avanço no mundo todo, um avanço da extrema-direita. E por que eu digo que ali foi transmoderno? Porque leva em consideração povos, culturas periféricas, invisibilizadas. E aí eu estou falando daquela subida com presença de cadeirante, de negro, de indígena, enfim. Eu acho que ali foi um exemplo que eu posso dar de transmodernidade, de diálogo com a transmodernidade, não é de transmodernidade em si. Um diálogo longe, esticando a corda com o que nós pretendemos com a transmodernidade. Dar aquela visibilidade ao pluralismo, à diversidade, propor um diálogo transcultural é um tanto transmoderno. Então, eu diria que sim, ali pode ser considerado um tanto transmoderno. Bom, o William está inscrito. Eu gostaria de fazer apenas uma observação que eu achei muito boa na fala do Hugo e relembrar, aproveitando a presença da professora Mônica aqui. Na semana passada, nós estivemos em um evento aqui em Paris, lá em Paris, antes de vir para cá, e nós participamos de um encontro, que é um colóquio sobre Michel Pechet. E uma coisa ficou muito nítida. E lembrando que a fala do Hugo me fez lembrar. As discussões dos europeus lá não passavam pelas mesmas discussões, ou não eram as mesmas discussões dos latino-americanos que estavam lá. Me pareceu isso. Então, os latino-americanos estavam discutindo gênero, estavam discutindo antirracismo ou racismo. Eram discussões próprias nossas, mas que os europeus estavam discutindo outras coisas, estavam discutindo muito mais categorias, algo mais teórico, no final das contas. E acho que passa justamente por isso. Acredito que a gente tem, muitas vezes, uma necessidade de fazer uma teoria ou uma discussão filosófica, sociológica, sobretudo filosófica, muito mais que demande da nossa própria realidade. Quando a gente veio dialogar no colóquio Pechet, eu senti muito isso. Não sei se a professora Mônica também sentiu. Acredito que o Sóstenes sentiu, que o Sóstenes em algum momento ele inclusive comentou isso. Vocês perceberam que as discussões são diferentes e parece que a gente traz uma discussão que eles não fazem aqui. E é uma discussão que é nossa, porque dói na gente o tempo todo, dói no negro o tempo todo, dói na mulher latino-americana, que são problemas também com suas peculiaridades, né? Então, só para dizer que é isso, acho que concordo muito, como diz o meu amigo Sóstenes, plenamente d'accord, plenamente d'accord com o professor Hugo, quando coloca essa coisa os europeus não fazem as discussões que nós fazemos, são discussões distintas. Mas gostaria de aproveitar e mais uma vez agradecer a oportunidade da gente estar aqui na Europa, da gente estar aqui na França, da gente estar aqui na Universidade de Toulouse, da gente estar aqui na presença da professora Michele Soriano, fazendo essa discussão. E, Hugo, isso só é possível por causa da pós-modernidade. A pós-modernidade nos abriu esse espaço, tenho certeza disso. Então, deixo mais uma vez os agradecimentos.
Bom, e eu complemento, foi muito boa, foram muito boas, né, as falas e as referências a Zumbi dos Palmares, porque eu costumo dizer a Michelle Soriano que, não toda Toulouse, né, mas que nós temos no Ceibá, né, e Michelle, um quilombo. E eu não digo isso desde o colóquio, digo isso já em 2019, né, numa soutenance de tese, quando eu digo que existe essa interlocução, né, entre Brasil e França, mas principalmente entre Alagoas e Toulouse, e existe um grupo muito forte aqui em Toulouse, não à toa estamos aqui, de resistência e de pensar, né, a partir da Europa, né, mas pensar nesses povos subalternizados, nessas necessidades, e eu acredito que o colóquio ele tem demonstrado exatamente isso, né, essa Europa, né, que sabe que precisa dialogar, sabe que precisa abrir portas, e, como eu dizia ontem a um grupo de amigos no Brasil, é sobre construir pontes e não muros. Né? Então, cada vez mais, né, precisamos, enquanto a gente ouve do noticiário, né, ler no noticiário, tantas, né, propostas de pontes, de interdições, de impedimentos, né, nós termos essa possibilidade de diálogo. Ainda que em tempos diferentes, bom, lá em Paris, aqui em Toulouse, uma outra realidade, em tempos diferentes a gente consiga, né, fazer essas articulações para que possamos, né, trabalhar. E a Aldevânia Matos diz, para nós e não sobre nós. Né? Então, é esse olhar diferenciado. Alguma colocação? Si puedo permitirme solo lo que me llamó la atención en las dos ponencias que me parecieron ambas muy interesantes, es lo que ya debatimos un poco ayer, la cuestión de la periodización, lo que está en juego en la periodización. Y tanto en la ponencia de Williams, cuando subrayó que esa hegemonía europea que consigue Europa procede precisamente de esta acumulación de capital que produce la conquista y colonización de América, de repente ya ese relato, mega relato de Hegel sobre la filosofía de la historia y sobre como que naturaliza, ¿no?, Europa como el lugar que tiene esa misión universalista, pero ya la Iglesia Católica se propone como universalista, entonces se universaliza el mundo con la religión, la evangelización o con la misión civilizadora después del siglo de las luces. Todo eso, ya cuando se subraya que hubo otro momento, ¿no?, en que Europa no tenía esa hegemonía universal, entonces ya se empieza a cuestionar esas periodizaciones que emergen desde este discurso eurocéntrico. Y entonces el contraste entre post y trans, también en el caso de lo que Dussel propone, me parece también dedicado a desestabilizar esas periodizaciones eurocéntricas, ¿no? Desestabilizar esa teleología, y eso lo encontramos también mucho en las epistemologías feministas. Yo lo encontré en primer lugar formándome en Estados Unidos, pero con latinoamericanistas, y en particular con Cornejo Polar, cuyo discurso era precisamente cuestionemos esas periodizaciones, ¿no? Ya, solo como para agradecer. São 2 minutos para cada. 2 minutos? Sim. Eu queria agradecer só no momento final, agradecer sobretudo ao Instituto Federal de Alagoas, que me possibilitou estar aqui, agradecer a recepção da professora, agradecer a organização do evento que me convidou para essa manhã tão fabulosa, no meu entender, que eu pude
estar aqui com um amigo, parceiro de longas datas, o Williams Frank. Agradecer a Filos, editora na qual eu publiquei os meus livros. São alguns livros já publicados pela Filos, e queria agradecer, fazer esse agradecimento especial. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e todas que acompanharam até agora.